Nós sabemos que muitas pessoas autistas do nível 1 de suporte costumam apresentar uma tendência ao perfeccionismo. E o problema é que ser muito exigente consigo mesmo acaba levando a pessoa a ter uma autocrítica muito pesada e não considerar as suas vitórias, os seus resultados, né? A pessoa fica muito preocupada e às vezes até envergonhada pelos seus pensamentos, comportamentos, e aí a pessoa pode deixar de acreditar em si mesma, que é o que nós chamamos de síndrome do impostor, e tudo isso causa bastante estresse, sofrimento, ansiedade e esgotamento, né, o burnout. E não raramente as mulheres autistas nos procuram por isso, porque quando essas três queixas vêm juntas, elas podem causar esses efeitos devastadores. Então a pessoa pode nos procurar antes de saber que é autista, mas já com muita ansiedade, com agito mental e sem acreditar em si mesma. Então hoje nós vamos conversar sobre a tríade terrível do perfeccionismo e ver como você pode ter uma vida mais leve, né, mesmo sendo um pouco exigente, mesmo tendo altos padrões de comportamento. E em ortopedia existe a tríade terrível do cotovelo, que é uma fratura em 3 pontos e é muito difícil de estabilizar, por isso acaba tendo um mau prognóstico. E aqui eu chamei então de tríade terrível do perfeccionismo, porque também costuma ser muito difícil de manejar, né, esses 3 componentes. E o que nós vemos normalmente na clínica é que essas pessoas que têm perfeccionismo, síndrome do impostor e chegam ao esgotamento, elas podem ter depressão, podem ter ideação suicida, ficarem desmotivadas mesmo com a vida, achar que a vida é muito difícil. E por isso nós estamos aqui, justamente para evitar essa instabilidade que é muito frequente entre pessoas autistas no nível 1 de suporte e principalmente entre as mulheres autistas. E antes de nós continuarmos, então aproveite para se inscrever no canal, participar das discussões, se você gosta de aprender sobre o cérebro espectral, e também já curta o vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E dito isso, vamos lá ver os nossos conceitos aqui. O que é o perfeccionismo? De acordo com o livro Superando o Perfeccionismo, eu vou deixar a imagem aqui para vocês desse livro, é um livro muito interessante, foi publicado em 2019, a segunda edição de 2019. E esse livro diz que ser perfeccionista significa ter um padrão elevado de autoexigência e se esforçar demais para cumprir essas metas muito exigentes que geralmente são autoimpostas. Nós temos o perfeccionismo que é autodirigido, né, auto-orientado, são as metas que eu me imponho, e também tem uma determinação social, né, que seria o perfeccionismo socialmente prescrito, que é quando eu cedo a essas exigências sociais e por isso eu acabo ficando um pouco oprimida. E por isso a pessoa vai perseguir incansavelmente esses resultados irrealistas, apesar de esse ser um comportamento desadaptativo. Muitas vezes a pessoa percebe que é desadaptativo e mesmo assim ela persegue, né? Ela se mantém naquele comportamento. E daí nós chegamos à síndrome do impostor ou da impostora, porque como a pessoa perfeccionista vai ter como fonte de autoestima quase que exclusivamente os seus resultados, as suas medalhas, as suas vitórias, a sua própria imagem, a sua casa, o seu carro, né? A perfeição, digamos assim, ela pode acabar tendo um senso de autoeficácia muito rebaixado, porque simplesmente é impossível ser perfeito, é impossível deixar a casa sempre totalmente limpa, escrever um texto perfeitamente correto sempre, tirar nota 10 em tudo sempre, ser uma mãe perfeita, ganhar todos os jogos e por aí vai, né? E resumindo, a síndrome do impostor, então, é a tendência a se sentir uma farsa ou se sentir muito incompetente mesmo quando você tem habilidades nítidas. E só para esclarecer, por exemplo, se eu não souber nada de italiano e aí eu faço uma viagem para a Itália, não consigo pedir nenhuma pizza, não consigo me expressar, não consigo compreender as pessoas e fico muito constrangida. Isso é a síndrome do impostor? Não, na verdade, naquela situação, eu não tenho mesmo o preparo necessário, né? Não estou preparada para aquele desafio, está tudo bem, até porque se eu tiver essa consciência, aí em outra situação eu vou estudar mais para não viver o mesmo constrangimento. Mas no caso da síndrome do impostor, a pessoa tem a competência real e ainda assim ela se sente uma farsa.
E ela pode ser muito hábil no seu trabalho e às vezes ela vai achar que os outros estão sendo muito generosos quando elogiam. Na escola, às vezes a criança, mesmo tirando 10, mesmo sendo excelente aluna, ela pode achar que a prova foi muito fácil, que o professor ajudou e que na verdade não é a competência real dela. Porque na raiz do problema da síndrome do impostor está justamente a dificuldade em assumir as suas próprias realizações, assumir as suas próprias qualidades, as suas próprias habilidades, competências. E daí a pessoa vai ficar sempre ansiosa, com medo de ser descoberta, com medo de que as pessoas descubram, né, que ela é uma fraude, uma farsa, e isso, obviamente, é exaustivo. O que nos leva ao terceiro componente dessa tríade terrível do perfeccionismo, que é o esgotamento, ou o burnout. Porque tanto as expectativas irreais do perfeccionista, quanto a insegurança ou a dificuldade de enxergar as próprias qualidades que vem com a síndrome do impostor, podem fazer com que a pessoa fique presa a essa imagem de derrota, de fracasso, da possibilidade, da vergonha, de ser desmascarada. E então, realmente, isso é bastante cansativo e a autocrítica exagerada, ela vai consumindo a nossa energia, muitas vezes sabota também justamente esse sonho de aprender mais, de ser excelente, de ter um bom desempenho na escola, de ser um bom funcionário ou de ser um bom empreendedor e sabota outras esferas da nossa vida, né? Essa vontade de ganhar habilidades. Por quê? Porque enquanto a pessoa está ali se culpando e imaginando cenários catastróficos, é bem comum que ela também esteja montando um plano perfeitamente perfeito para desmentir as suas crenças e para superar esse medo de ser descoberta e de que os outros enxerguem essas falhas que ela imagina que tenha, né? E esse comportamento compensatório de fazer 1000 ensaios mentais, tanto para ser perfeito quanto para que as suas falhas não sejam descobertas, né? Ou suas atipicidades, e se esforçar 1000 vezes mais do que necessário, além de não ajudar a criar uma autoimagem mais positiva, ainda vai deixar a pessoa extremamente cansada, às vezes insegura e sem energia mesmo para executar o plano que realmente importa. Resultado: esse esgotamento faz com que realmente ela não consiga se dedicar ao que realmente interessa e aí esse pensamento derrotista acaba sendo reforçado. Um outro problema é que a pessoa autista ou a pessoa que tem também transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, a pessoa que simplesmente tem essa tendência forte ao perfeccionismo, em geral, ela também tem a dificuldade de dizer não e de delegar as tarefas, porque ela acha que só ela consegue fazer daquele jeito, quer ter total controle da situação, ou seja, ela pode ficar muito sobrecarregada e exausta também por isso, porque todas as tarefas estão ali na sua mesa. E o que isso tem a ver com o autismo? Bom, o critério B do Manual Diagnóstico, DSM-5, já fala justamente sobre os padrões repetitivos e restritivos de comportamento, interesses e atividades. E um dos 4 aspectos listados lá no DSM-5-TR é a inflexibilidade mental, que pode aparecer, né, como esse preciosismo, perfeccionismo e uma tendência a se prender demais a detalhes, a minúcias. Eu tenho alunas que me contam que chegavam em casa, né, depois da escola e passavam todo o caderno a limpo para ficar perfeito, ou que esperavam os filhos irem dormir para arrumar todos os brinquedos da maneira mais perfeita possível. Então, tanto o comportamento muito exigente quanto essa adesão inflexível ao comportamento compensatório, né, as rotinas que ela mesma se impõe, pode ser um traço do autismo se manifestando ali na vida real. Só que esse comportamento ele não é sustentável, por isso nós estamos falando aqui de esgotamento. E as maiores queixas, inclusive, né, principalmente nas mulheres autistas, é a estagnação, a paralisia, porque a pessoa monta todos esses cenários perfeitos, ela imagina tudo que ela deva fazer para ter um resultado perfeito, mas não dá um passo em direção a esse ideal, né, de futuro que ela imagina.
E elas às vezes têm inúmeros talentos, mas ficam realmente paralisadas, frustradas, sem conseguir executar o básico, né, para ganhar autonomia, para ganhar independência e daí a necessidade de suporte. Mas vocês sabem que eu não gosto de trazer aqui o problema sem a solução, então como você pode se tornar um pouco mais livre, um pouco mais leve desde já? Bem, o primeiro passo é reconhecer o seu alvo. Assim como em medicina, o médico precisa saber se a infecção é causada por um vírus ou por uma bactéria. Aqui vai ser importante saber onde o perfeccionismo, né, onde esses pensamentos desadaptativos aparecem mais. E pode ser na sua casa, no seu relacionamento, na escola, em relação à sua imagem, onde você sente que essa autoimposição e esse ideal de perfeição mais aparece. Ok, definido esse ponto, nós vamos ao segundo passo, que é saber que a maior parte das pessoas realmente não consegue perceber os pequenos equívocos ou os pequenos detalhes ou mesmo as grandes mudanças no ambiente, assim como você. E tem estudos, né, em psicologia social que mostram isso claramente. Tem um estudo em que as pessoas estão jogando basquete e passa um gorila na imagem e poucas pessoas percebem esse gorila. Também tem alguns vídeos em que o cenário vai mudando gradativamente e as pessoas nem notam que apareceu uma bola gigante, que os objetos na mesa se alteraram. Tem outro experimento também em que um entrevistador está fazendo umas perguntas a uma pessoa na rua e aí de repente, de propósito, né, uma pesquisa, passa uma pessoa carregando uma placa de madeira, passa entre o entrevistador e o entrevistado e nesse momento eles trocam a pessoa que está fazendo a entrevista e poucas pessoas também percebem que o entrevistador é uma outra pessoa com uma outra roupa, né, uma outra fisionomia. Elas simplesmente não percebem. Então, saber disso, né, faz com que algumas pessoas fiquem um pouco mais leves, mais livres, sabendo que esses pequenos erros, eles não vão ser descobertos, que as pessoas também, mesmo que vejam que a sua casa não está perfeitamente limpa, que tem um risquinho na sua janela, provavelmente elas não vão julgar mal você por isso, não vão pensar mal de você. Mas, então, se você conseguir identificar o que ajuda você a se desenvolver, a aprender e conseguir investir nesses pensamentos, nesses comportamentos que ajudam a sua evolução, contribuem para a sua evolução, e se também conseguir reconhecer o que drena as suas energias, né, o que te deixa empacada e, sobretudo, se você conseguir se desapegar das suas autocríticas e das autocobranças, que muitas vezes nem são suas, né, são vozes que você internalizou de outras pessoas. Quer dizer, se você conseguir sair um pouquinho da inércia, o seu cérebro já vai começar a ficar mais seguro, mais disposto a investir em outros desafios. Que tal? Eu espero que você tenha captado a mensagem deste vídeo e que já comece a simplificar o seu dia. E claro, por favor, compartilhe as suas reflexões aqui abaixo. Curta o vídeo, envie essa mensagem também a outras pessoas que talvez estejam presas a essa tríade terrível do perfeccionismo e nos vemos em breve. Grande abraço, tchau, tchau!